Então hoje a gente vai olhar para mansidão e domínio próprio, e para isso eu quero ler pelo menos 2 textos. Paulo, falando ao Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, versos 24 e 25, 2 Timóteo 2, 24 e 25, diz assim a palavra de Deus: ora, é necessário que o servo do Senhor, quem, meu irmão? O servo do Senhor, você e eu, não viva a contender. Contender é o quê? Brigar, dar porrada, ficar bravo, emburrar, falar mal, tá tudo aqui em contenda, tá? Que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando, só para quem ele gosta, só para com quem é amigo dele, só para os de casa. Ele deve ser brando para com todos, apto para instruir, ou seja, capacitado para falar da fé que ele professa, paciente, disciplinado com mansidão, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Para complementar esse raciocínio, quero ler com você a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24 também. 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso 24, diz assim a palavra de Deus: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Paulo está fazendo uma analogia aqui a isso mesmo, uma corrida, onde está todo mundo correndo, mas só tem um campeão, né? Não existem 2 campeões. E é assim em todo tipo de esporte, em todo tipo de jogo. Por mais que você seja o segundo lugar não é o primeiro. Por mais que você seja vice de alguma coisa, você não é campeão dela. E Paulo está falando exatamente disso aqui no versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo está falando da vida eterna, meu irmão. É como se todos nós estivéssemos numa corrida e a gente tem um prêmio para alcançar. E esse prêmio é a eternidade em Cristo, é entrar no céu, é ouvir: vem cá, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, vou te colocar no muito. Verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ao longo de quase 16 anos de pastoreio, e alguns deles não diretamente pastoreando, mas cuidando de gente, pela graça de Deus eu lidero pessoas desde os meus 13 anos. Com 13 anos eu era líder de adolescentes da minha igreja local, e de lá para cá, ou seja, lá se vão 30 anos. O Senhor tem me dado o privilégio de conduzir pessoas dentro da igreja local. E sabe, uma das coisas interessantes que sempre acontece quando alguém vem para confessar um pecado, ou para se sujeitar à disciplina eclesiástica, ou alguém precisa reconhecer diante da liderança porque necessita de ajuda para alguma coisa que necessita consertar, essa pessoa geralmente chega até a gente e fala algo do tipo assim: ai pastor, ela já começa assim, ó: ai pastor, sabe o que é? Eu estou aqui, mas é como diz a palavra de Deus, a carne é fraca, né? E todas as vezes que alguém da introdução, a descrição de um pecado, falando que a carne é fraca, a minha primeira reação é dizer para essa pessoa: no caso a sua é muito forte, não tem nada de fraca. Sabe por quê? Porque quando Jesus, falando aos discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele não está falando de fraca para pecar. Ele está falando de fraca para ser aquilo que o Espírito quer que sejamos. Porque o Espírito está pronto. Quando é que seu Espírito está pronto, meu irmão? Pelo menos ele deveria estar por ocasião da sua conversão. E o nosso espírito, louvado seja Deus por isso, ele deseja Deus, ele quer as coisas de Deus, ele busca Deus, mas a carne é fraca. A nossa carne é tão fraca que você não entende, mas no mundo espiritual, num momento como esse, existe uma batalha cruzada aqui. Não é impressão sua que você fica acordado madrugadas insones assistindo a sua série predileta, mas tem sono no culto.
Não é impressão sua que lá no seu trabalho você toma 30 litros de água como se fosse um camelo e não vai ao banheiro, mas não dá conta de assistir um culto sem ir ao banheiro nenhuma vez, ou 2, ou 3, ou 4, ou 10. Não é impressão sua que você distrai aqui no culto querendo prestar atenção, e aí você olha celular, e aí você sabe, os nossos gamers estão pistola, para não usar outra palavra, porque eles estão proibidos de usar celular no culto. E eles perdem ponto, porque eles têm vigias, né? Eles têm vigias aqui. E aí os vigias ficam vendo se eles estão no celular. E eles estão, pistola. E uma das coisas que eu estava falando com as minhas filhas sobre isso, é que nem de longe nós deveríamos precisar falar a eles que culto não é lugar de celular. Sabe por quê? Porque nenhum de nós gosta de estar conversando com alguém e a pessoa está falando com outra pessoa, ou está olhando para o outro lado, ou está prestando atenção em outra coisa. E por que você acha que ao entrar num recinto para prestar um culto a Deus, Ele está falando com você, Ele está se revelando a você, quer seja por meio do louvor, quer seja na oportunidade de ofertar, quer seja por meio da palavra? E por que você acha normal, no meio disso, pegar um celular para checar qualquer outra coisa que não seja ouvir a voz de Deus? Sabe por quê? Porque a carne é fraca. Quando a Bíblia está falando que a carne é fraca, veja de novo, ela não está falando que por causa disso você peca, e por causa disso você adultera, e por causa disso você olha uma mulher que não é sua, e por causa disso você alimenta um vício, ou por causa disso você é bravo. Quando a Bíblia está falando que a carne é fraca, ela está lembrando você que naturalmente ela não aspira pelas coisas de Deus. É por isso que a gente tem facilidade de assistir um filme a noite inteira, mas ser chamado para vigília e você fala, sinto um sono, não consigo. Não dou conta de ficar lá, não consigo ficar na consagração. No máximo assim vai me dando um sono. Eu não sei você, mas uma das razões pelas quais eu sempre sentei na frente é porque pode não parecer, mas eu sou absurdamente distraída. E se eu sentar lá atrás, tudo chama minha atenção. De repente eu começo a contar quantas lâmpadas tem, começo a distrair, olha o cabelo da irmã, outro levanta, eu reparo o sapato, e aí eu sento na frente, porque pelo menos eu concorro o meu estímulo. E querido, você tem que conhecer a fraqueza da sua carne, admiti-la, para entender que há uma luta num momento como esse, entre anjos e demônios, não é entre florzinhas e cravinhos, é entre anjos e demônios, e essa luta é pela sua alma. Quando Jesus vai falar, vigia comigo, porque o espírito é pronto e a carne é fraca, Ele está falando apesar do espírito, que agora é a direção, ou deveria ser a sua direção, uma vez que você anda em mim, Ele está pronto, Ele deseja as coisas do céu, Ele almeja estar com o Pai, Ele quer cantar louvor, mas a carne é fraca. E a gente precisa partir desse princípio, porque Paulo foi muito rico em falar das obras da carne. Eu já expliquei isso aqui. E é por isso que ele fala, as obras da carne são, e isso está no plural, porque isso é inerente a tudo aquilo que acontece em nós, e que não precisa de estímulo para ser executado. Mas ele fala, o fruto do Espírito e o fruto do Espírito porque é esse combo que habita o indivíduo que nasceu de novo. Nesse indivíduo, o espírito precisa ser forte e a carne cada vez mais fraca. Essas duas últimas características do fruto, elas estão falando aqui, mas talvez você ache que domínio próprio é assunto só da graça, só do Novo Testamento. Não é. Lá em Gênesis 4:7, a primeira família da história, Adão e Eva, Caim e Abel, Deus falando a Caim, por ocasião do atentado que ele comete contra seu irmão, lá no versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis, Deus fala a Caim assim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Lá em Gênesis, Deus chama Caim e fala, Caim, deixa eu te falar uma coisa. O pecado, ele está aqui, o tempo todo. E ele estimula o seu desejo, que é a sua carne. Só que Deus dá uma ordem, sobre esse desejo você deve dominar. Quando eu preguei a carta de Tiago aqui, eu falei que existe um filho chamado pecado, que é gerado por uma mãe chamada cobiça, que por sua vez é estimulado pelo lugar chamado desejo. O desejo dá origem à cobiça, que dá origem a pecado, que dá a luz a um bebê chamado pecado. E isso não é só da nova aliança e do Novo Testamento. Como eu estou te dizendo, lá na primeira família, o primeiro assassinato que acontece dentro de uma família, um irmão mata o outro.
Deus chama Caim e fala, se você fizer o bem, não é certo que todo mundo vai gostar de você? Agora eu quero te falar que o pecado está na sua porta e o desejo dele é sobre você, mas você deve dominar sobre ele, desde que Deus criou todas as coisas. Ele nos chama para dominarmos sobre os nossos desejos, sobre aquilo que a gente quer muito, sobre aquilo que os nossos olhos almejam, sobre aquilo que às vezes a gente não controla. E aí, tanto mansidão quanto domínio próprio, que são as últimas características do fruto, trazem uma única e grande pergunta para mim e para você nessa noite. E a pergunta é, quem governa você? Quem está como piloto da sua aeronave? Essas duas virtudes que são esquecidas no mundo que é barulhento, no mundo que é narcisista, no mundo que é egocêntrico, são tesouros espirituais. Sabe, isso aqui não é só adereço moral, é uma estrutura interior, é sustentada por um espírito que domina sem violentar. É sustentado por algo que te forma sem te deformar. E eu quero de forma breve conversar com você sobre mansidão e domínio próprio, tendo em consideração essa discussão. Nunca ao pecar fala, sabe o que é minha carne fraca? Não é assim que funciona. A carne é fraca não diz respeito à sua capacidade de pecar, porque nisso ela é muito forte. Se tem um negócio que é forte, é a carne. Eu venho dizendo aqui para você como ela não necessita de alimento, como ela não necessita de estímulo, como ela por ela faz muito bem o trabalho que é dado a ela, que é pecar. Quando a Bíblia fala que a carne é fraca, de novo, ela está falando da nossa incapacidade carnal de desejar as coisas do céu. É por isso que a gente é chamado para vivermos como seres espirituais, que de fato somos. Vamos olhar para a mansidão então? Lá em Gálatas 5, no verso 23, no verso 22, Paulo vai dizer então, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão. Lá no vocábulo bíblico, mansidão não é apatia, mas é autocontrole. É um jeito como você escolhe reagir às provocações, às ofensas, às tensões. A palavra que Paulo usa no grego aqui é prautes, que era uma palavra utilizada para descrever um cavalo domado. Você concorda comigo que por melhor que seja esqueci o nome que coloca na boca do cavalo. A rédea. Por melhor que ela seja, ela não serve absolutamente para nada se o cavalo quiser usar a força que ele tem. Não dá para competir uma rédea que tem um humano como você e eu em cima, com a força, a robustez, o peso de um cavalo. Mas, quando um cavalo é domado, ele gentilmente se permite virar para a esquerda, se você puxar a rédea para a esquerda, virar para a direita. Agora, se ele quiser, querido, ele dá uma relinchada para trás e você, #partiu eternidade. Porque o cavalo é esse bicho forte. A palavra que Paulo usa aqui é exatamente essa. Prautes fala de um cavalo domado, de uma força contida, de um poder controlado. Então a mansidão é um poder que se recusa a destruir. Só a título de informação eu quero falar com você o que mansidão não é. Porque tem gente que acha que ser manso é ser bobo. Tem gente que acha que ser manso é deixar os outros passarem em cima de você, e não é, querido. O que não significa ser manso? Em primeiro lugar, ser manso não é um atributo natural, você precisa saber disso. Ser manso não é ter boa índole. Sabe aquelas pessoas que a gente conversa, elas falam assim, eu sei. Ou então ela tem um arcabouço de atributos morais que as pessoas reparam. E também ser manso não é uma educação social. Passar na frente, não deixar ninguém, não furar fila, ser gentil com quem, com um idoso e pedir para ele sentar no seu lugar. A mansidão não tem a ver com essa educação social, porque ela não é algo externo, ela não é algo convencional, ela é uma atitude interna, que só pode ser gerada se o Espírito de Deus habita em mim. Jesus fez o convite que só Ele tem competência para fazer. Ele fez um convite a um aprendizado. Ele falou, aprendei de mim porque sou manso. A mansidão que você e eu devemos ter, que revela quem nos governa, só é adquirida quando alguém se dispõe a aprender com Cristo. Charles Haddon Spurgeon, falando desse assunto, ele vai dizer que ser manso não é virtude, é graça. Quando nós encontramos alguém manso, ou quando conseguimos ser mansos, isso é porque a graça de Deus abunda em nós. Então, mansidão não é um atributo natural. Outra coisa, ser manso não é ser mole ou ficar impassivo diante do problema. Mansidão não é aquele moço que
a mulher reclama que ele não é proativo como ela gostaria que ele fosse. Mansidão também não é a pessoa que não consegue reagir quando é ofendida. A mansidão não é ser mole, não é ficar parado. Ser manso não é ser tímido, também não é ser covarde, também não é ser medroso, também não é ser indolente. Porque pessoas mansas geralmente foram profundamente enérgicas. Geralmente essas pessoas são profundamente vigorosas. Geralmente essas pessoas tiveram coragem de se posicionar com firmeza contra o erro. É geralmente no manso, biblicamente, que a gente encontra capacidade para resistir ao açoite, à prisão, à própria morte, com os posicionamentos. Todos os mártires foram pessoas mansas. A mansidão é poder sob controle. É saber que tem direito de falar e preferir calar. É querer reagir e se dominar. O manso, ele não espera dele mesmo, mas ele está imitando Jesus. Quando Jesus vai dizer, aprende de mim porque eu sou manso, nós estamos lembrando desse Jesus que usou chicote para expulsar os verdilhões do templo e que teve coragem para morrer numa cruz. Esse Cristo que era manso, morreu na cruz do Calvário no meu e no seu lugar. Mansidão não é atributo natural, não é ser mole. Também ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Ai, é porque eu sou uma pessoa muito mansa, assim eu não entro em discussão. Ai, sabe o que é? Eu prefiro ficar calado, assim. Isso também não tem nada a ver com mansidão, querido. Porque ser manso não é ser conveniente, entende? Ser manso não é, ai, não vou falar porque vai que eu falo e... Ou não, eu vou falar porque se eu não falar. Ser manso não é ser puxa-saco. Ser manso também não é ficar em cima do muro. Ser manso não é tentar agradar gregos e troianos, ser neutro, viver sem cor, sem sal, sem opinião, sem própria, sem sabor. Ser manso não é ser passivo, não é ser indeciso. Isso também não é mansidão. E a última coisa que não é mansidão, ser manso não é só ter controle emocional externo. Existem pessoas que, apesar de não serem mansas, têm um bom controle. O mundo está caindo e ela consegue ser calma, serena, fala baixinho. Tem pessoas que quanto mais bravas estão, mais baixinho falam. Você conhece alguém assim? Quanto mais brava, se ela estiver falando alto, é porque ela está ok. Mas se ela estiver muito brava, ela fala baixinho. Então, ser manso não é só aquilo que a gente visualiza como controle emocional. Porque a mansidão, ela está junto com o domínio próprio, que é a capacidade de se dominar diante do que é adverso. É a capacidade de abrandar as chamas da alma. É como um vulcão que está em ebulição por dentro. E isso não é necessariamente mansidão, porque se eu estou em ebulição por dentro, eu não sou manso, mesmo estando calminho por fora. Entendendo que mansidão não é, então o que significa ser manso? Primeiro, querido, uma pessoa mansa, e aí você vai vendo aí se você é ou não. Uma pessoa mansa é alguém submissa à vontade de Deus. O manso, ele morreu para ele. O manso não contende com Deus, ele não se rebela contra Deus, ele não murmura acerca daquilo que Deus faz. O manso é alguém que aceita a vontade de Deus de bom grado. O manso tem a capacidade de dizer como Jó, quando a mulher dele falou, abandona Deus e morre. E Jó vira para ela e fala, engraçado, aceitamos a vontade de Deus com prazer e o mal nós não vamos aceitar. Você já viu que a gente é muito bom em querer entender quando a gente acha que Deus não está nos dando aquilo que a gente merece. Por que, Senhor, comigo? Por quê? Mas eu nunca vi ninguém perguntar algo parecido quando está recebendo bênção. Quando Deus permite trocar o carro, você não fala, Deus, por que eu? Você fala, Deus, ainda bem eu, né? Quando você está aí querendo um marido, o marido chega, você não fala, ai, Senhor, por que eu, dentre tantas solteiras? Não. Você fala, ai, Deus, ainda bem que eu paguei preço, né? Ninguém se questiona quando é o favor de Deus. Foi por isso que Jó falou. O bem de Deus a gente aceitou com prazer e o mal a gente não vai aceitar. A mansidão é a capacidade de se sujeitar à vontade de um Deus soberano, que trabalha em seu favor. A palavra de Deus diz que Ele trabalha em seu favor. Você pode dizer amém? O próprio Deus diz, eu é quem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ela também diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ela também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. O problema é que às vezes a gente ama a Deus muito pouco. E a gente ainda assim quer que as coisas cooperem para o nosso bem.
O manso é alguém submisso à vontade. Segunda coisa, mansidão, eu te disse que é poder sob controle. Uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. O manso é aquele que foi domesticado por Deus. Ele não fica lutando para medir força com Deus. Quem é mais forte? Deus, mas é o que eu quero. Deus, mas não era assim que eu busquei. Senhor, mas não era isso que eu pedi. O manso, ele entende que ele foi domesticado. Eu te disse que a palavra que Paulo usa era uma palavra usada para falar da domesticação de um cavalo. Um potro selvagem sem nenhuma instrução. Mas um potro domado é útil, não é? Quando você monta um cavalo mansinho, ele é útil para tantas coisas. Assim, o manso é alguém que foi domesticado pelo Espírito. Porque a mansidão é fruto do Espírito. É característica dele. Mas mais ainda, uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. O manso, ele não tem nenhuma dificuldade de orar algo do tipo: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um mísero pecador. O manso reconhece isso. O manso confessa isso. Sabe, essa semana eu lia alguns artigos atualizados sobre o evangelismo no mundo. E eu confesso que algumas coisas me assustaram muitíssimo. A primeira delas, para a nossa equipe de evangelismos ouvir aí. Somente 5% dos cristãos do planeta vão ganhar pelo menos uma alma para Cristo na vida. Ei, querido, isso é assombroso. 95% dos crentes do mundo nunca vão evangelizar uma pessoa sequer. Isso é assombroso. É assombroso. Mas a segunda coisa que esse estudo recente trouxe foi que 20%, isso também me assustou demais, somente 20% das pessoas que um dia foram evangelizadas vão permanecer crentes. 80% das pessoas irão embora do evangelho. E sabe por quê? Porque o evangelismo falhou. Porque a nossa geração evangeliza falando: venha para Deus e nunca mais você vai ter problema. Venha para Deus e todo mundo na sua casa vai ter saúde. Venha para Deus, seus problemas acabaram. Igual quando tinha Caceta e Planeta, né? Seus problemas acabaram, tudo acabou agora que você tem Deus. E aí quando a pessoa começa a ter o primeiro probleminha, ela fala: emburrei. Não achei que era assim, se fosse assim para ser crente eu não queria. Ei, querido, sabe qual é o evangelismo genuíno? Há algo podre em você. E essa podridão se chama pecado. E você precisa desesperadamente de um Salvador, porque você não pode salvar-se a si mesmo. E há um Cristo que morreu no seu lugar para aplacar a ira de Deus sobre você. E você precisa dele. E eu quero que você saiba que se ele não te der mais nada nessa vida, ele já te deu absolutamente tudo quando ele deu o filho dele para morrer no seu lugar. E aí essa pessoa tem o entendimento do que o cristianismo chama ela para ser. Eu repito aqui para vocês com alguma frequência: cristianismo é sobre morte. Eu morro para mim, para que ele viva. Eu diminuo para que ele apareça. Eu me esvazio para que ele me encha. Caso contrário, é qualquer religião, menos cristianismo. E aí, como a gente falha na evangelização, atraindo pessoas com o tal evangelho da prosperidade. Essas pessoas, a serem acometidas pela primeira situação, não aprenderam a ser mansas. E essas pessoas não reconhecem quem elas são diante de Deus e quem Deus é. Ei, querido, uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela é chamada para reconhecer diante de Deus. E a última característica de uma pessoa mansa é que ela suporta as injúrias. É isso mesmo. O manso é alguém que não revida. O manso não é alguém facilmente provocado. Sabe, um dos desafios que a gente está enfrentando desde a chegada à América é com relação à realidade das escolas. E os meus filhos são filhos de militar, querido. Então elas são treinadas para nunca começar uma briga, mas para também nunca apanhar em uma, né? Elas têm essa carinha aí, mas elas são treinadas, as meninas principalmente. E esses dias uma delas chegou lá em casa: mamãe, eu fui ameaçada na escola. Falou para o Célio primeiro. E a gente escutou, falou: como é que é? É, ameaçada, a menina de uma gangue. E ela mandou um recado que vai me bater. Eu falei: quanto tempo eu dormi? E aí a gente começou a conversar sobre isso.
e sobre aquilo que ia acontecer, ela falou, mamãe, ela me falou isso, isso e isso. Enquanto ela fala, eu estou tranquila, mas eu não vou aceitar se ela me encostar. E a gente conversando sobre isso, até o momento em que ela virou para mim e falou assim, se ela me encostar, eu posso bater, né? Porque era isso que Jesus faria, né? Eu falei, filha, então, pior que não. Jesus manda não só se apanhar numa face, mas dar a outra. E eu falei isso e em seguida eu emendei, filha, é difícil ser crente. Ser crente é sobre morrer. Ser crente é sobre ser manso. Ser crente é sobre não revidar injúria. Ser crente é sobre não ser precipitado, é sobre não ser mal, é sobre não agir com vingança, é sobre não maldizer. A mansidão inclui todas essas coisas. Alguém precipitado, alguém vingativo, alguém maldoso, alguém crítico, é o avesso daquilo que a mansidão em mim e você faz. Não é fácil ser crente. E sem Cristo crescendo em nós é impossível, eu diria. Mas o chamado dele para mim e para você é mansidão. Você é manso, querido. Jesus foi manso, apesar de não ter sido passivo. Jesus enfrentou os fariseus, purificou o templo, exortou com firmeza, mas ele sempre tinha o coração puro, porque a mansidão é o oposto da reatividade. A mansidão é uma virtude que deixa você e eu sermos reféns do não sermos reféns do temperamento, nem agir de acordo com a ofensa, proporcional, porque tem gente que acha bonito falar, comigo é assim, bateu, levou, falou, vai, ouvi, eu sou assim, quando eu vi, falei. Querido, você era, porque se Cristo mora aí em você, isso não faz mais parte da nova criatura, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E a mansidão, como característica do fruto, vai sendo revelada no texto que a gente leu em Timóteo. Paulo falando a Timóteo, seu discípulo amado, ele fala a Timóteo, ao servo do Senhor, aquele que se encontrou com o seu Senhor, aquele que é dominado pelo seu Senhor, aquele que ama ao Senhor, não convém brigar, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que o se opõem. Ei, querido, o que te governa? Você é manso. O manso, ele tem coragem de ser firme, sem ser felino, sem ser bravo, sem ser arrogante. É fruto do Espírito. Agora eu quero falar de domínio próprio, porque essas duas coisas estão juntas quando a gente pensa em governo e quando a gente reflete característica do fruto. Eu falei uma coisa aqui, eu quero repetir. Tem gente que olha para as características do fruto e fala, ai, assim, eu até sou cheio de amor, mas domínio próprio eu não tenho. Querido, não tem como. Ou o Espírito é em você e você desenvolve as características do fruto, ou ele não é em você. Quando eu falo o fruto do Espírito é porque é um combo, é singular, é o avesso das obras da carne. Então se você olha e fala, para mim é fácil ser bom, mas é difícil ser manso, está errado. O Espírito não está em você como deveria. Não está em nós como deveria. Porque quando o Espírito habita em nós, quanto mais dele há em nós, mais amor, alegria, paz, bondade. É um combo, é um pacote. Não dá para separar. E aí a lista de Paulo termina com domínio próprio. E o domínio próprio, querido, a palavra que Paulo usa aqui do grego é a palavra ekreia, que descreve autogoverno. Não no sentido moderno de autonomia, eu sou suficiente, eu me basto, eu consigo, eu sei, a minha gestão, o meu resultado. Não é nesse sentido moderno de autonomia, mas é no sentido moderno de vontade submissa a Deus. Não é um controle do eu, mas é um eu controlado por Cristo. Você entende isso? É o domínio próprio que faz com que pessoas, mesmo com vontade, não façam. E mesmo sem vontade, façam. Você já viu que a gente não tem crise com aquilo que a gente obrigatoriamente tem que fazer? Sabe, é muito comum em duas populações do planeta, os brasileiros e os hispanos. Eles são emocionados. Então eles são movimentados pela emoção. É diferente do americano, é diferente do europeu. O americano e o europeu, eles têm um nível de disciplina que eles fazem o que tem que fazer e pronto. O americano e o hispano ficam, mas eu tenho que sentir. Mas se eu não sentir, mas meu coração não está mandando. Mas e se eu não arrepiar? Isso é nosso, é da nossa cultura. Nós somos esse povo do sangue quente. E não vai achando que isso é bom não, porque isso é dificílimo no ponto de vista do cristianismo. Dificílimo. Essa ideia de que eu tenho que estar sempre sentindo alguma coisa. Eu tenho que estar sempre assim, refém do sentimento. É o avesso do domínio próprio.
Porque o domínio próprio é aquilo que me faz fazer mesmo sem querer fazer. Uma vez alguém me perguntou, pastor, você sente vontade de ler Bíblia todo dia? Falei, claro que não. Que não. Eu sinto vontade de comer doce todo dia, isso eu sinto. Você sente vontade de trabalhar todo dia? Claro que não. Mas a gente trabalha todo dia. Agora, quando é com relação àquilo que a gente precisa matar a carne, a gente gosta de ser gentil com ela, que é o contrário do domínio próprio. Quem tem domínio próprio coloca toda essa vontade debaixo disso, porque o domínio próprio nada mais é do que a coragem de dizer não ao que a carne grita, e sim a que o Espírito sussurra. O Espírito de Deus que em nós habita e que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e Ele nos diz o que fazer. Ele mostra o que fazer. Outra coisa que faz muita parte das conversas que eu tenho com as minhas filhas é sobre vestimenta, roupa. E eu falo com elas, vocês prestem atenção. Como a roupa correta, ela não causa dúvida. Nenhuma mulher veste uma roupa correta, decente e fala, será que está apertado? É porque se tem será, minha irmã, é porque tá, viu? Se você ficar assim, ai, será que está curto? É porque tá. Ai, será que está decotado? É porque está. E você está mostrando um pouco mais do que deveria ser mostrado lá para o seu marido. E você, jovem, entenda isso da autoridade do poder do nome de Jesus. Numa geração de tantas mulheres peladas e de um cardápio na rede social que é alimentado vorazmente por todo nicho de mulher. Brilha aquela que não se revela. Brilha, se diferencia, se destaca aquela que se mantém pura. Isso passa pelas vestes. Ai, pastora, mas é que eu sou jovem, assim, eu tenho vontade de usar um shortinho, tenho vontade de mostrar. Domínio próprio. Matar a carne. O Espírito sussurra em você. Quando eu estou te falando que a roupa certa, ela não causa dúvida, é o Espírito falando, está decotado. E você está aqui, ai, será? Ai, mas só um pouquinho, será que está? O Espírito está falando, está decotado. Está além do que deveria. Eu estou falando de roupa, mas eu poderia falar de inúmeras outras coisas. Bebida. Ai, mas é só social. É tão pouquinho assim. Nossa, minha boca está salivando. O Espírito está falando, não. Seu corpo é templo. Pastor, se eu beber a cerveja, eu vou para o inferno? Não, meu irmão, você não vai. Mas eu oro a Deus que você entenda os prejuízos do álcool. Eu rogo a Deus que você faça uma leitura breve sobre como ao longo da história da humanidade o álcool tem sido mais letal do que tantas drogas. Célia e eu trabalhamos com caso de recuperação 15 anos. E não há droga mais difícil de sair da dependência do que álcool. Cocaína é fichinha. Crack é fichinha. Por N razões. Que vai desde o álcool ser socialmente aceito e ele está disponível em qualquer lugar. E todo mundo socialmente se sente confortável em beber. Até a sua capacidade de canalizar hormônios que depois você não consegue lutar contra eles. É por isso que o alcoólatra não é revelado pelo tanto que ele fica bêbado. Ele é revelado pela constância que ele precisa beber. Você entende essa diferença? Se você precisa beber todo dia, querido, nem que seja uma latinha, você é alcoólatra. Simples assim. Ai, pastor, mas assim, é só uma latinha, mas eu não consigo, senão eu não durmo. O nome disso é alcoolismo. É bem diferente de quem bebe uma vez e fica trêbado. Essa pessoa pode não ser alcoólatra. Agora, quem precisa todo dia, você está refém da carne. Falta domínio próprio. E tantas outras coisas que eu poderia entrar aqui, mas ia ser precisar um seminário para a gente falar de tudo aquilo que a gente precisa de domínio próprio. E saiba que quando eu falo com você, é porque primeiro Deus falou comigo. Domínio próprio, de novo, é a coragem de dizer não ao que a carne grita sim e ao que o Espírito sussurra, não faça. Aqui em 1 Coríntios, o texto que a gente leu, Paulo vai comparar a vida cristã a uma corrida. E ele vai falar do atleta que se domina para vencer. E esse atleta, ele se restringe a prazeres, ele impõe limites, ele nega impulsos, porque sabe que tem uma meta maior. Se você já conviveu alguma vez com algum atleta de alto nível, você sabe como esses atletas vivem ou deveriam viver uma vida absolutamente restrita. Por quê? Porque o corpo é um instrumento de trabalho. E se ele não dorme bem, se ele não come certo, se ele não tem um nível de disciplina, se ele não faz aquilo que para o corpo é necessário para que ele atinja a meta, ele vai ser facilmente superado. A gente vive vendo escândalos aí no meio dos jogadores de futebol.
Fulano foi na noitada e não jogou nada. E não vai jogar mesmo, porque o corpo é o instrumento de trabalho. E, na verdade, quando a gente olha para Paulo comparando e falando aqui de um esporte, ele está falando e fazendo essa analogia com a vida do crente. E ele vai lembrar que o crente não vive pelo impulso do agora, mas ele vive pela visão da eternidade. Assim como um atleta gostaria de passar a noite na resenha, mas se amanhã tem jogo, ele não vai. O crente, que gostaria de ceder aos impulsos da carne, mas sabendo que tem uma eternidade para chegar, ele também não vai. Isso é domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade de dizer não para si. Não é repressão, é sobre direção. É transformar esses desejos desordenados em nós em vontade disciplinada. Quando você deseja muito algo, mas você escolhe algo melhor que isso. Eu já compartilhei aqui com vocês uma vez que chegou um paciente no meu consultório, numa ocasião desafiadora, ele precisava resgatar o casamento, ele tinha adulterado. E a mulher falou, uma das condições de eu ficar com você é você fazer terapia. E ele chegou lá no meu consultório e ele falou para mim, Sara, eu sei que você é psicólogo, mas eu também fiquei sabendo que você é pastora, né? E eu quero te falar que a minha mulher é crente, mas eu nunca vou ser crente. Eu falei, não tem nada com isso. Eu estou aqui para pregar para você. Vou ficar tranquilo. E ele falou, você não vai me perguntar por que eu nunca vou ser crente? Eu falei, eu não, mas se você quiser falar, pode falar. E ele falou, eu nunca vou ser crente, porque ser crente não pode fazer nada. Crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode dançar, crente não pode viver. Eu não vou ser crente. Ó, eu quero muito salvar meu casamento, mas ser crente eu não vou ser. E quando eu escutei ele falar isso, eu falei, engraçado. Eu vejo diferente. Eu falei, quem é mais livre? Eu, que sou crente. E se eu quiser, eu posso beber. Mas eu não quero, porque eu, como diz meu irmão, sou naturalmente bêbada. Né? Meu irmão fala para mim Meu irmão fala para mim, Sara, você não precisa beber nunca, porque você é naturalmente bêbada. Você já é, sua vida é bêbada. Ele fala do meu jeito, a gente é muito diferente, ele é reservado. Eu falei para ele, mas quem é mais livre? Eu, que se eu quiser tomar uma cerveja, tomar um copo de vinho com meu marido, eu posso tomar, mas eu não quero. Ou você, que não consegue viver sem beber. Eu falei, quem é mais livre? Eu, que se eu quiser tragar um cigarro aqui agora, eu posso. Mas eu não faço, sabe por quê? Porque eu não quero empodrecer meu pulmão. Ou você, que não consegue largar o cigarro. Falei, quem é mais livre? Eu, que posso dançar com meu marido, fazer coreografia para ele. Eu posso. Mas eu não dependo disso para resenha. Ou você, que não vive sem resenhar. Ele olhou para mim e falou, eu nunca tinha pensado assim. Eu falei, pois não existe outra forma de pensar. Ser livre não é quem faz tudo que tem vontade. Porque quem faz tudo que tem vontade, querido, é escravo do próprio desejo. E não existe prisão tão agonizante quanto a prisão do desejo. Ela te agoniza. Essa coisa que você deseja, você não vence. Você deseja, você não vence. Você deseja, você não vence. Sabe como que um crente vence isso? Domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade de dizer não. É entender que há uma direção sobre o nosso corpo. Sabe quando você passa em frente a um comércio que trocou de dono? E lá está escrito sob nova direção? E aquilo lá, aquela faixa, ela quer anunciar que a velha direção não está mais, agora está sob outra, nova. Quando a gente aceita Jesus, a gente deveria colocar no nosso corpo assim, sob nova direção. Louvado seja Deus. A direção que antes era minha, o que eu quero, o que eu faço, o que eu gosto, o que eu posso, agora está sobre a direção dele. O que ele quer, o que ele determina, o que ele quer, o que ele faz. Você está sob nova direção, querido. Ou você ainda toma toda a direção de você mesmo? A maior batalha que você e eu vivemos diariamente é a batalha entre a vontade e o querer. Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu quero, eu faço todo dia. Miserável homem que somos. Ainda nas palavras do apóstolo. Eu quero terminar te dizendo, como então fazer isso? Como é que a gente encerra essa série sobre o fruto do Espírito? E nunca se esqueça, é o fruto. Não é os frutos. É o fruto. É um combo que é característico de quem é a habitação desse Deus. Para você e eu desenvolvermos as características do fruto, a gente tem um dos segredos mais determinantes. É ter um coração
governado por Cristo. Querido, mansidão e domínio próprio só são possíveis para quem foi vencido por Cristo, para quem se rendeu à cruz, para quem agora vive governado por Ele, para quem não está sobre a direção da própria vida, porque agora está sobre a direção dEle. Sabe, mansidão e domínio próprio não é fruto de força humana, não é fruto de muita vontade, é resultado de rendição. É um cavalo domado, é uma nova vida. Gálatas 5 não é um manual de autoconstrução, mas é o retrato de uma vida habitada pelo Espírito. Não são coisas que você e eu vamos fazendo em nós, é aquilo que Ele executa em nós. Ô querido, você é governado por Cristo. A beleza do Espírito é que Ele não nos empurra coisas goela abaixo. Ele não nos empurra com violência, mas Ele vai nos moldando com verdade. Ele vai gentilmente tomando lugar na nossa vida à medida que a gente canta. Você cantou, à medida que a gente pede. Você cantou isso hoje. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Ele se manifestará. Porque Deus é reativo. Diferente do diabo que invade, toma lugar, rouba a estrutura, não quer saber, joga passado na cara. O nosso Deus é um gentleman. Ele bate, Ele espera, Ele convida, Ele chama. Ele procura ser achado de você. Se eu pudesse resumir mansidão e domínio próprio, eu te diria que mansidão protege os outros de você. Mas o domínio próprio protege você de você. Você entende isso? Quando você é manso, as pessoas são protegidas da convivência com alguém não manso. Mas quando você tem domínio próprio, você protege você de você mesmo. E essa é a maior necessidade que nós temos. Você se protege de você, querido. Você protege seus olhos. Você protege sua palavra, sua língua. Você protege seus pés, tomando cuidado de onde você vai. Você protege as suas mãos, tomando cuidado sobre aquilo que você pega. Quem anda no Espírito não vive refém do humor, da TPM, da provocação, não. Quem anda no Espírito não anda com desculpa. Inclusive, no Maria Vão Vai com as Outras, tem um capítulo só sobre TPM. E você que comprou e leu, por favor, faça as tarefinhas, tá bom? Quem anda em Cristo não vive refém das desculpas. Porque essa pessoa vai aprender a ser firme sem ser duro. A gente vai aprendendo a resistir sem se tornar frio, a calar sem perder a autoridade. O Espírito de Deus em nós faz isso. O Espírito que habita governa, e o Espírito que governa transforma. Você entende isso? O Espírito que habita governa, ou seja, se eu sou a habitação do Espírito, o governo da minha vida é dele. E o Espírito que governa a minha vida me transforma. Agora, não tem como ser transformado por Cristo sem primeiro ser a habitação dele. Sem primeiro estar debaixo do governo dele. Primeiro eu entrego a direção, então ele faz transformação. Em último lugar, o testemunho da mansidão e do domínio próprio no mundo que nós vivemos. Como o nosso mundo almeja ver, nos dias de fúria crônica, nos dias em que a rede social virou campo de guerra. Sabe, eu tenho entre os meus pacientes uma família muito midiática, muito mesmo. Tem notícias dessa família quase todo dia nas redes sociais. Quase todos os dias. E eu tenho podido acompanhar a dor deles. Em viver nesse meio entre exposição e esconderijo. Entre aquilo que é meu ganha-pão, mas aquilo que eu queria preservar. Porque a rede social virou campo de guerra, não é? Todo mundo vai lá e fala o que pensa. E sem critério nenhum, sem medo de machucar ninguém. Casamentos vão se desfazendo por grito que ninguém quis segurar. Não é assim? Eu falo, eu monto em você, eu... Ninguém quer segurar o grito mais. Ninguém quer dominar o grito. E aí, os filhos vão sendo feridos por palavras que não foram filtradas. Um xingamento aqui, uma imposição ali. E o mundo fica carente de ver domínio próprio e mansidão. Que não são só acessórios, queridos, são remédios. Uma pessoa mansa e uma pessoa que tem domínio próprio é remédio para as outras. É bálsamo para as outras. É alegria para as outras. Como é precioso conviver com alguém que se domina. Quer seja no trânsito, na discussão conjugal, na crise emocional. Às vezes você está tentando reagir a uma doença da alma, mas vem alguém sem mansidão e sem domínio próprio e te afunda de novo.
A mansidão e o domínio próprio revelam quem governa você. Enquanto o mundo vai dizer, siga seu coração. Eu tive uma funcionária muito querida durante muitos anos, que ela falava assim, Sara, sua consciência é seu guia. Sua consciência é seu guia. Ela era uma senhora. Falava, sua consciência é seu guia. Eu falava, vai nessa, viu? Vai nessa de consciência ser guia. É a mesma coisa de acreditar que o coração direciona. Mas o mundo vai dizer, siga seu coração, enquanto Cristo diz, negue-se a si mesmo. O mundo vai dizer, liberdade é fazer o que você tem vontade. Afinal de contas, só se vive uma vez. Mas Cristo vai dizer, liberdade é ter poder para dizer não. E para não fazer tudo que você tem vontade, porque você tem um governo sobre você. Sabe, querido, quem te governa? Não é forte quem domina os outros. É forte quem domina a si mesmo. Quem falou isso foi Salomão, lá em Provérbios 16, 32. Forte não é dominar os outros. Forte é dominar você mesmo. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele quer produzir esse fruto em mim e você. Mas para isso, tem que entregar para Ele a direção. Para isso, tem que andar com a faixa de sobre nova direção. Para isso, tem que compreender a minha e a sua incapacidade de guiar a nós mesmos. Para isso, tem que ceder o trono. Para isso, tem que negar o ego. Para isso, tem que dizer, Espírito Santo, governa a minha alma. Porque já não vivo eu. Cristo vive em mim. Porque importa que Ele cresça e eu diminua. Se você está aqui nessa noite, às vezes como eu, se percebe falhando na mansidão, eu quero te encorajar a voltar à fonte dela, o Cordeiro. O convite de Jesus continua para hoje, aprendei de mim porque sou manso. Aprendei de mim porque sou manso. Ele foi manso até a morte, morte de cruz. Quem sabe você está aqui hoje, você não tem domínio próprio, você vive perdendo o controle. Você vive falando mais que devia, depois tendo que consertar isso. Você vive estourado em praça pública e as pessoas olham para você e te veem como alguém estourado, doido, né? O doido, ele tem uma autodefesa, porque ninguém mexe com doido. Todo mundo tem medo dele, né? Se você acha que alguém fala tudo, grita e fala, você fica com medo. Você fala, ai meu Deus do céu, não vou lá não, não vou lá não. Mas o Senhor te chama nessa noite a aprender com Ele, a se render a esse Espírito que tem poder para vencer o que existe dentro de mim e de você, e que a gente não consegue domar, e isso se materializa naquilo que a gente é por fora. Esse Espírito está aqui. Ser cheio do Espírito Santo não é ter mais dele, é dar mais de você a Ele. Eu me encho do Espírito quando eu me esvazio para que Ele cresça, quando eu diminuo para que Ele apareça, quando absolutamente tudo que há em mim existe para servi-lo, para honrá-lo e para glorificá-lo. Que bendito dia é aquele em que você e eu resolvemos não mais estar na direção. O dia em que você e eu, antes de desejar o que é melhor para nós, começamos a perguntar para Ele o que Ele tem de melhor para nós. O fruto do Espírito é um combo. E ele é revelado numa vida dominada por esse Espírito. Que um dia você nasceu nele. E Ele te convida para andar nele.